Capítulo 386 – Assassino. Assim que este mensageiro pálido e magro terminou de gritar, dois dos guardas do prefeito zombaram e sacaram suas espadas enquanto caminhavam em direção àqueles soldados. Eles não se atreviam a atacar Fei, mas podiam fazer o que quisessem àqueles soldados de baixo escalão. Quando eles passaram Fei, um deles até sorriu e apertou os olhos para Fei para provocá-lo. Pia. Pia. Fei, que estava ali em silêncio, de repente deu um tapa. Os dois guardas que estavam zombando um segundo antes não reagiram a tempo, e foram derrubados como dois sacos de pancada. Fei não segurou nada da sua força. Ele ficou indignado. Algumas marcas profundas de palma apareceram nos capacetes prateados dos dois guardas, e os dois capacetes estavam completamente deformados. As duas cabeças dentro dos dois capacetes deformados foram esmagadas, e sangue e matéria cerebral fluíram por toda parte. Bam! Bam! Seus cadáveres se espatifaram na ameia e foram transformados em pasta de carne. Essa cena violenta, mas repentina, chocou a todos na parede da defesa. Por um momento, todos ficaram em silêncio. Havia apenas os sons de pessoas engolindo suas babás. Crancos ruídos que o portão fez quando se abriu eram muito altos neste momento. Como se seus corações estivessem sendo martelados, todo mundo estremeceu subconscientemente. Não. Você não pode. Você, maldição. Pare com isso. Aquele mensageiro estava zangado e assustado. Ele finalmente percebeu o que estava acontecendo e apontou para Fei enquanto ele gritava: "Quem é você? Você é apenas o rei de um pequeno reino afiliado. Você pia." Antes que este mensageiro pudesse perceber o que estava acontecendo e gritar, sua cabeça explodiu como uma melancia que caiu, e seu cadáver sem cabeça cambaleou um pouco e caiu no chão. O sangue fluía do pescoço dele como um rio. Ah! Assassino! Você matou o mensageiro do prefeito. Você e os guardas do prefeito, que não foram mortos, ficaram aterrorizados. Eles queriam ameaçar Fei, mas eles decidiram calar a boca e correr depois de ver os cadáveres deformados e a expressão negligente no rosto de Fei. Como se eles vissem uma criatura morto-viva, eles nem ousavam olhar para trás. Logo, eles fugiram da parede de defesa alta e desapareceram. Fei apenas zombou deles e não os impediu. Depois que eles foram embora, ele olhou para a direção que eles estavam correndo e pensou em algo por um tempo. O portão da cidade foi totalmente aberto. Os 6.000 cavaleiros bem preparados entraram na cidade de maneira ordenada. Os cavaleiros conseguiram controlar bem seus cavalos e entraram na cidade em menos de 5 minutos. Depois de uma série de ruídos de marcha, o portão se fechou novamente. Assim que os cavaleiros entraram na cidade, foram recebidos pelos residentes da cidade das duas bandeiras em ambos os lados da rua. Os moradores não participaram da defesa, então eles não sabiam o quão perigosa era a situação. Mas qualquer tipo de reforço era bom aos olhos deles. Embora não houvesse muitos soldados nesse reforço, os moradores ouviram que eles ajudariam as forças defensoras da cidade das duas bandeiras a se defenderem dos invasores por enquanto. Só isso já era o suficiente para animar os moradores. Com a ajuda da proteção da terra, não foram danificadas muitas estruturas e edifícios dentro da cidade das duas bandeiras pelas rochas, flechas e feitiços mágicos de Jax. Havia muitos edifícios de pedra de 3 andares nas laterais da rua. Garotos tímidos espiavam pela janela para ver quem eram os heróis que vieram salvá-los, e meninas mais corajosas chegaram ao lado da rua e torceram pelos cavaleiros. Capas vermelhas, cavalos pretos, espadas afiadas com o sangue dos inimigos neles e rostos bonitos sob os belos capacetes. A aparência dos cavaleiros atraiu muita atenção, e algumas meninas maduras não podiam esperar para capturar seu príncipe encantado. Os cavaleiros da Brigada dos Arautos desfrutaram dessa calorosa recepção. Os 6.000 cavaleiros foram liderados pelo subordinado de Frank Ribri e levados para a praça do acampamento militar, que não estava muito longe do portão.
Os cavalos de guerra tiveram a oportunidade de descansar e se alimentar, e os cavaleiros tiveram a chance de montar tendas e preparar o almoço. Depois das viagens de longa distância e da feroz batalha, os cavaleiros e seus cavalos estavam cansados. Os comandantes da Brigada dos Arautos da Legião Dentes de Lobo se encontraram com os comandantes das forças militares na Cidade das Duas Bandeiras pela primeira vez. Os invasores não recuaram e outro cerco poderia acontecer a qualquer momento. Os comandantes dos dois grupos diferentes tinham que ter uma reunião e se familiarizar um com o outro rapidamente. Essa era a única maneira de se certificar de que eles poderiam coordenar bem em batalha e não deixar quaisquer oportunidades para os inimigos. Fei não participou dessa reunião. A primeira coisa que o rei fez foi usar o cubo Oradric para transmutar e criar 20 gemas mágicas de nível médio. Depois de colocá-las dentro da matriz mágica Proteção da Terra, ele usou o conhecimento que aprendeu com a sacerdotisa Akara e fixou alguns locais na matriz que foram danificados pelos inimigos. Essa matriz mágica era crucial para a defesa, e Fei tinha que consertar isso primeiro. Depois disso, 1 hora já havia passado. 20 gemas mágicas de alto nível, elas são a última parte dos tesouros que a família real de Chambord tem. Eu usei todas elas aqui para ajudar com a defesa da Cidade das Duas Bandeiras, e precisamos anotar isso. Vamos enviar uma mensagem de volta para o quartel-general militar de Zenith e pedir-lhes para nos reembolsar. Diga-lhes que eles podem enviar moedas de ouro de valor equivalente. Para mostrar a lealdade de Chambord ao Império, diga-lhes que podemos dar-lhes um desconto de 20%. Lembre-se, peça aos nossos camaradas da Cidade das Duas Bandeiras para registrar nossas reivindicações, para que os funcionários do quartel-general militar não pensem que estamos enganando-os. Fei bateu palmas e lembrou a Peter Sech quem estava ao lado dele como uma expressão séria. Peter Sech assentiu e até tirou um pedaço de papel e uma caneta para anotá-lo. Parecia que tudo estava dentro da razão. Um alto comandante de forças na Cidade das Duas Bandeiras ficou chocado ao ouvir essa conversa. Ele estava agindo como o guia para Fei, e foi a primeira vez que ele ouviu alguém se atrever a pedir ao Império um reembolso. Era estranho porque tudo parecia normal, pois o vice-comandante do reforço agia com calma depois de ouvir essas palavras. Ele é realmente apenas o rei de um pequeno reino afiliado. Parece que ele nem se importa com as opiniões dos oficiais do quartel-general militar. Aquele alto comandante pensou consigo mesmo e sorriu. Embora ele não soubesse o papel que esse rei desempenhou no reforço, ele sabia que esse rei não era uma figura comum. O que Fei fez em seguida foi normal. Ele conversou com este alto comandante sobre todos os tipos de coisas. Quando o tópico se voltou para a batalha defensiva hoje, aquele alto comandante disse a eles que o prefeito Soroyov e os nobres da cidade retiraram seus soldados pessoais e estavam planejando abandonar a cidade. A expressão de Sech mudou imediatamente depois de ouvir isso. Depois de estar com o rei por um tempo, Sech sabia sobre a personalidade de Fei. Ele sabia que o rei era simples e odiava os nobres e os funcionários corruptos e covardes. O que surpreendeu Sech foi que o rei não ficou irritado. Fei continuou a conversar com este comandante com um sorriso brilhante. Depois de um tempo, Fei e Sech tiveram uma boa ideia do que estava acontecendo na Cidade das Duas Bandeiras. Segundo a estrutura de Zenith, havia 2 ramos de poder. Usando a Cidade das Duas Bandeiras como exemplo, o prefeito estava encarregado dos assuntos internos, enquanto o chefe das forças militares estava encarregado da defesa e do patrulhamento da área. O prefeito e o chefe das forças militares não tinham o poder de interferir no trabalho um do outro. No entanto, havia uma lei que mexia com essa estrutura. Durante as guerras, o controle da cidade e das forças militares seria colocado nas mãos da pessoa que tinha a mais alta nobreza. Não importava se era o prefeito ou o chefe das forças militares, ambos tinham que ouvir essa pessoa. Isso uniria todos os poderes de uma cidade e garantiria que nenhum caos ocorreria. Esta lei não tinha problemas. Dava flexibilidade e estrutura a uma situação potencialmente caótica.
No entanto, isso criou muitos problemas para a cidade das duas bandeiras. O prefeito Soroyov era um nobre hereditário de nível 2 e era a pessoa que obtinha esse poder. Soroyov era um homem inútil e tímido. Ele era como outros nobres hereditários que eram corruptos até as suas almas. Em um momento como esse, a estrutura hereditária de Zenit mostrava sua face feia. Depois que Soroyov soube que o Império Jax iria atacar sua cidade das duas bandeiras, ele quase cagou suas calças. Ele se escondia em sua mansão todos os dias e esperava que os invasores não viessem. Embora ele estivesse com medo, ele não estava disposto a abandonar a cidade e abandonar a riqueza e o status que acumulou ao longo dos anos. Assim que o primeiro batedor de Jax se mostrou, o egoísmo desse nobre corrupto se manifestou. Soroyov ordenou aos soldados que fechassem os portões. Ele não permitiu que ninguém entrasse ou saísse da cidade. Esta ordem fez com que os civis de Zenit, que viviam próximos à cidade das duas bandeiras e não tiveram tempo de escapar, morressem sob as lâminas de Jax, e essa ordem fez com que o território ao redor da cidade das duas bandeiras fosse controlado pelos invasores de Jax inteiramente.